Gente, então vamos abrir agora a Bíblia, Evangelho de João. Assim como estamos sentados, Evangelho de João, capítulo 20, os versos 30 e 31, 2 versículos. O título é O Objetivo deste Evangelho. Diz assim: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Esse é o objetivo do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desse texto. O Evangelho é boas novas. Aliás, a palavra Evangelho nem é evangélica na sua origem, né? Porque Evangelho é uma palavra grega que significa boas novas, boas notícias. É quando um exército vencia o outro na batalha, enviavam um mensageiro, ele vinha correndo para dar as boas novas, ele vinha anunciar o Evangelho, as boas novas que o exército venceu. E a igreja tomou para si essa expressão, o Evangelho, se referindo a Jesus, quando os anjos dizem no nascimento de Jesus: eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então a boa nova é Ele é o Evangelho. As boas notícias é Jesus, Ele nasceu, Ele chegou. Aliás, o maior feito que aconteceu em toda a história não foi o homem pisar na lua, né? Foi o céu pisar na terra. Através de Jesus, Deus andou nesse mundo. E como é que a gente caminha então, se o Evangelho é mais do que uma porta de escape? A oração não é porta de escape, um lance, uma saída de emergência, mas é um modo de vida, é um jeito de viver. E como é que se vive o Evangelho nesse mundo caído, mundo de desigualdades, competitividades, imediatismo, muita falsidade, muito mundo de interesses? Jesus conta e ele diz assim: eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Que chance tem a ovelha? Mas ele nunca enviou a ovelha para brigar com o lobo. A missão é morar no meio dos lobos e continuar sendo ovelha. A missão não é vencer o lobo, é vencer você mesmo, manter seu testemunho, seu padrão, seu caráter. E no mundo onde os interesses estão aí sobrando, Jesus conta a parábola do bom samaritano. O homem vem andando por seu caminho, foi abordado por ladrões que tiraram tudo que ele tinha, bateram nele e deixaram semi-morto. O homem ficou caído ali. Aí diz o texto que por aquele caminho desciam sacerdotes. Ele ia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica no alto do morro, é uma cidade alta. Então ele estava voltando do culto, né? Estava indo para Jericó, viu o homem, passou de largo. Aí veio um levita. Levita viu, olhou o homem também, passou de largo. Acho que o raciocínio dele foi o seguinte: se o pastor não parou, eu que sou dirigente de louvor, não vou parar também. Se o líder não parou, eu que não vou parar. Então descia pelo mesmo caminho o levita e passou de largo. E a Bíblia diz, Jesus contando a parábola, seguia por aquele caminho um samaritano. E quando viu o homem, parou, ajudou, cuidou dele, tratou dele, tal. Interessante é que quem não ajuda os outros está descendo, né? Descia o sacerdote, descia o levita. O que ajudou não descia, seguia. Ajudar os outros é seguir na vida, ser solidário. E olha que só nessa parábola tem 3 filosofias de vida. A filosofia de vida dos ladrões: o que é meu e o que é seu vai ser meu se eu puder tomar. A filosofia de vida dos religiosos, sacerdote e levita: o que é meu, o que é teu vai ser teu se você conseguir guardar. E a filosofia do bom samaritano: o que é teu e o que é meu será teu se você precisar. Essa da solidariedade, do socorro, de chegar junto. Salmo 133, que fala sobre a comunhão, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão e desce para a gola do seu vestido. É como o orvalho do Hermon que deságua sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ele está falando que essa comunhão
esse ajuntamento para ajudar uns aos outros, para crescermos juntos, são como aquelas nuvens pesadas do Hermon que de tempos em tempos viajam tocadas pelo vento e quando encontra a massa quente do deserto, o ar quente deságua e encharca o deserto. Ele diz que a comunhão, o modus vivendi da igreja é às vezes se deslocar de onde você está e desaguar na vida do irmão. E chegar ali e trazer o que está sobrando para você, ajudar essa coisa de ver todo mundo crescer. No mundo, essa filosofia é loucura. Esse é o pensamento do Evangelho. No mundo é diferente. Lembra Abraão, lá no capítulo 23 de Gênesis? Sara tinha morrido e Abraão queria sepultar Sara. E ele sabia que Sara gostava de uma caverna, perto de um outeiro, ali em Macpela, uma caverna bonita, com muito arvoredo, e ele diz que lembrou que era Et, um parente dele, era dono daquelas terras, e Efron, filho dele, era quem administrava tudo. E o Abraão foi lá e falou, olha, eu queria comprar só aquele pedacinho de terra, onde tem a caverna de Macpela, e ali onde os outeiros. E o Efron falou, não, nós somos primos, eu vou te vender? Não, pode tomar o terreno e sepultar a sua esposa, sepultar a sua morta. O Abraão fica espantado, porque o homem era tido como um negociante voraz. Aí o Efron dá a senha. E o que é 400 peças de prata entre nós? De ouro entre nós? Não cobrou, mas deu o preço, né? Abraão mandou pesar as barras de ouro e pagou o homem, né? No mundo é assim, o cara... É muito difícil fazer de graça, né? Faz, mas vai dar o preço. É assim a vida. Mas tem muita desigualdade e interesse em jogo também. A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. É assim o Evangelho. No mundo é diferente, né? No mundo a pessoa se alegra com quem chora, ainda bem que foi demitido, agora eu ganhei a vaga. Se alegra com quem chora e chora quando alguém se alegra, né? Outro foi promovido e o cara chora, devia ter sido eu. No mundo é invertido. No Evangelho é isso. O Evangelho, nesse texto que João registra, e ele registra 7 milagres. Esse é o número da perfeição, da totalidade para os judeus. João diz, Jesus fez muitos sinais que não estão escritos nesse livro. Não deu para eu escrever tudo. Mas eu selecionei 7. Eu selecionei esses. Ele não diz que são 7, mas são... que são suficientemente fortes e claros para produzir fé no coração de vocês. E essa fé que esses milagres, esses sinais irão produzir, também vão fazer com que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aí ele diz que esses que ele registrou são suficientemente fortes. E quais são então os milagres que João registrou? O primeiro milagre está no capítulo 2, é num casamento. Jesus resolve iniciar seu ministério indo a uma festa de casamento. Jesus frequentava festas, Jesus ia a banquetes. Nós somos muito retraídos na vida social, né? O pessoal evangélico de uma outra geração aprendeu que nós não somos desse mundo. Aí parece que nós somos ETs, né? Não somos nada, né? Nem nos relacionamos com as pessoas do planeta, né? A gente fica se excluindo de tudo. Nós temos muitos entraves e bloqueios para a vida social. Mas Jesus, eu me lembro que meu pai, ele se converteu numa igreja, como eu disse, muito fundamentalista, uma igreja muito fechada, e até que eles nem faziam passeio, mas foi a igreja que ele se converteu. Depois ele foi para uma igreja e nos criou numa igreja que, quando ele encontrou o Jesus da Bíblia, ele falou, meu Deus, é isso, esse é o Jesus. Esse é Deus, a graça, o relacionamento. Mas na outra igreja, que quando nós éramos muito crianças, a igreja, eles nem faziam passeio. Eles podiam ir visitar um parente, mas não diziam que é passear. Eles diziam, vamos fazer uma obra. Vai num aniversário de alguém. Vai aonde? Vou fazer uma obra lá na casa de fulano. Não diz que vai passear. Não diz, sabe por quê? Olha que maluquice, hein? Com todo respeito às denominações aí. Porque em Jó, quando Deus chama todos os filhos, todos os seres que ele criou, Satanás vem no meio. E ele pergunta, de onde vem Satanás? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela.
Acredita? Eles achavam que quem passeia é o diabo. O crente não passeia, o crente vai fazer a obra. Imagine o nível de bloqueio, de preconceito que a gente tinha. E quando meu pai encontrou o Jesus da Bíblia, aí tudo mudou. A leveza do Evangelho, o compromisso e a leveza. A vida com o Evangelho. O Evangelho não é Bangu 1. Se a porta é estreita, da igreja estreitava mais ainda. Não entra ninguém. O Jesus do Evangelho é livre. Eu, todo ano, quando eu completo aniversário, 21 de julho, teve há pouco tempo agora, eu sempre pego uma Bíblia sem marcação e leio de julho a julho. E para não ficar só fechado naqueles textos marcados, eu pego uma Bíblia sem marcação e vou marcando, vou lendo tudo de novo. E eu resolvi nessa última leitura que eu terminei, de ler a Bíblia assim, contra mim. Por exemplo, os textos que eu lia para mim, eu comecei a ler para os outros. E os textos que eu lia para os outros, eu comecei a ler para mim. Vou tentar explicar melhor. Tem textos na Bíblia que você pensa que foi escrito para os outros, já viu? Você vê um vizinho ímpio, não crente, chega com um carrão novo, trocou de carro não faz muito tempo, já trocou de novo. Aí você pensa o quê? Como bom evangélico? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Isso tem outro nome, isso é inveja. Mas eu uso a Bíblia para dizer... Eu comecei a ler para mim a parábola do administrador infiel. Ela não faz muito sentido se você ler para os outros. Todos nós somos administradores infiéis. O homem não estava roubando o patrão, ele estava desperdiçando os bens do patrão. O patrão sabe, vem para o acerto de contas. Ele sabe que o homem está vindo para o acerto de contas, e como ele pegava aquilo e fazia negócios pessoais, ele perdoou todas as dívidas. Todo mundo que me devia falou: o que você me deve está perdoado, acerta direto com o patrão que você deve a ele, e de mim para trás ninguém me deve nada. Aí quando ele vai acertar a conta com o patrão, ele diz: sim, patrão, está aqui o que eu tenho que te dar e tal. O patrão falou: você é esperto. Elogiou. O patrão da parábola elogia o camarada. E Jesus, que contou a parábola, também elogia. Aí não faz sentido. Agora, quando eu digo que sou eu falo assim: Senhor, para eu orar o Pai Nosso, perdoa minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Mas se eu sou um amargurado, tenho ressentimento e mágoa para todo lado, um monte de gente me deve pedido de perdão. Eu sou um administrador infiel. Quando o Senhor for acertar comigo, então o trato é esse, né? Eu vou te perdoar como você perdoa os outros. Olha a emboscada que eu me meti. Então, perdoe, que ninguém te deva nada. Para quando você chegar na frente do Pai, você poder dizer: me trate como eu trato os outros, me perdoe como eu perdoo os outros. Essa leveza de liberar o coração. E esse homem é elogiado. Então eu comecei a ler a Bíblia até nos textos. Promessa eu lia para os outros. Encontro às vezes até uma pessoa caído, bêbado, e me cumprimenta. Eu falo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio-dia. Ele vai levantar a tua cabeça. Confia no Senhor, faz o bem. E começa a ler, falar para os outros. Olha, tem dado muito certo. A vida tem sido outra. A minha leveza na caminhada tem sido outra. E o meu compromisso com Deus também tem sido mais intenso. Que eu leio para mim, eu falo: eu que sou esse administrador. Como é que eu tenho andado? Então, eu me vigio. E tem sido muito bom. Jesus começa o seu ministério transformando água em vinho, num casamento em Caná da Galileia, para mostrar, João registra isso, para mostrar que o Senhor, Jesus, é Senhor da qualidade. Então, o primeiro aspecto da vida prática do Evangelho é que Jesus é o Senhor da qualidade. Naquele casamento acabou o vinho, e o vinho é a alegria da festa. Acabou o vinho. Uma festa sem vinho, uma festa judaica que leva uma semana, 7 dias de festa de casamento, acaba o vinho. E Jesus, quando é acionado, pedem a ele, tem lá as 6 talhas de pedra dos judeus. Olha, os ortodoxos, os judeus religiosos, tinham essas 6 talhas de pedras. Sabe para que servia? Eram águas da purificação.
Eram talhas pesadas com 100 litros de água, cada uma cabia 100 litros. O judeu, quando entrava em casa, ele se lavava. No primeiro dia, na primeira talha, antes de entrar em casa. Lavava a mão, o rosto, se purificava. No segundo dia, a segunda talha. Todas estavam vazias. Era uma religião só de aparência. Só estava lá para inglês ver, né? Quem olha da rua fala, poxa, aqui mora uma família religiosa. Olha as talhas ali. Mas estava vazia. Aí Jesus manda encher a talha e transforma aquela água em vinho. Aquela religião dura, empedrada, sem conteúdo, ele coloca vinho dentro, ele põe alegria na religião, no evangelho. Ele inaugura o que realmente pode ser chamado de religação, religião. Os fariseus até fazem uma proposta indecente para ele, né? Os fariseus dizem assim, olha só, nós temos o templo, a liturgia, infraestrutura. E você tem a fala, você prega. As pessoas vão te ouvir no sereno, no alto do morro, no deserto. Então passa para dentro, vamos juntar. Vamos juntar. A gente entra com a infraestrutura e você entra com o conteúdo. Ele disse, não dá. Não dá para colocar vinho novo nesse odre velho. Isso vai arrebentar. Não dá para colocar o evangelho dentro do judaísmo. O judaísmo não aguenta. Paulo diz isso. Que o judaísmo, o legalismo, tem aparência de santidade, mas não tem valor nenhum. E aí Jesus falou, eu também não posso pegar o pano novo do evangelho, recortar para salvar a roupa velha do judaísmo. Não dá, não tem uma coisa com a outra. O evangelho não é a continuação do judaísmo. Às vezes eu vejo igrejas aí voltando para o judaísmo. Parece uma sinagoga, até a ornamentação. E as pregações... Tem gente que bate na Bíblia e fala, olha, o camarada não consegue entender que tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. O judaísmo, aquela liturgia, tem aparência de santidade, mas não tem valor nenhum. O evangelho não é a continuação do judaísmo. O evangelho é o rompimento com o judaísmo. O evangelho é outra coisa. E tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. Se o pastor Arildo começar a pregar, olha, aqui nessa igreja, a partir de hoje, é olho por olho e dente por dente. Porque está na Bíblia, está aqui, Levítico. Olho por olho, dente por dente. Quem não gostar pode sair, porque aqui vai ser o que está na Bíblia. Ele não quer fazer isso, né? Nunca iria fazer. Porque tem coisas que são bíblicas, mas não são cristãs. O próprio Jesus que diz isso. Ouviste o que fora dito aos antigos. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não é mais assim. Quem podia mexer na Bíblia, mexeu. Então tem que ter esse filtro para ler com leveza o Evangelho. Então, no primeiro milagre, Jesus entra num casamento e transforma a água em vinho. Então, sem querer espiritualizar muito, se na tua casa o amor perdeu o gosto, virou água, o relacionamento, devido às pressões, à rotina ou qualquer outro evento, o teu relacionamento ficou sem prazer, sem gosto, põe na mão de Jesus, porque Ele transforma aquilo que virou água em vinho novo, e melhor que o primeiro. Porque quando o promotor, lá, o mestre de sala, foi provar o vinho, ele dá uma bronca no noivo, né? Poxa, o certo é soltar o vinho bom primeiro, quando todo mundo já está alto, solta o vinho ruim. Você guardou o bom até agora, porque ele não sabia de onde veio. Jesus transforma aquilo que virou água num vinho melhor do que o primeiro. O amor volta a ser apaixonado. A harmonia na casa volta. Então, o primeiro milagre foi numa família, foi num casamento, para mostrar que Ele é Senhor da qualidade. O segundo milagre tem a ver quando Ele diz que é Senhor das distâncias. Ele está lá, volta para Galiléia, e vem um oficial romano, um centurião, e pede que ele vá na casa dele para curar o filho. E Jesus diz, vai, ele está curado. O homem volta, no meio do caminho, os empregados dizem, não precisa mais incomodar, o menino ficou bom. Ele diz, que horas foi isso? Ontem, 13h. Ele lembrou que foi a hora que Jesus disse, pode ir, o menino está bom, para mostrar que Ele é Senhor das distâncias. Você pode orar aqui, a pessoa pela qual você está orando está lá longe. Ela não precisa nem estar presente. A oração chega lá, o milagre chega lá. O Senhor é Senhor das distâncias.
O Senhor encurta essas distâncias. Não importa quão longe esteja o objetivo, mas se você coloca na mão de Jesus, Ele é Senhor das distâncias. Ele aproxima as coisas, Ele aproxima pessoas, Ele aproxima sonhos. Ele traz para perto aquilo que você mais deseja. Ele é Senhor das distâncias. O terceiro milagre é no capítulo 5. Ele entra no tanque de Betesda, no lugar da cidade chamado Betesda, que tem um tanque, e tem um homem paralítico há 38 anos. E Jesus, sabendo que ele está assim há tanto tempo, diz para o homem: queres ser curado? É óbvio. Ou qualquer um diria: quero. Mas o homem está tão desanimado, ele está tão para baixo, que quando Jesus pergunta: queres ser curado? Ele diz: eu não tenho ninguém que me ajude. Parece a hiena do desenho animado, né? Oh vida, oh azar, não vai dar certo. Lip hard, né? Jesus diz: não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se você quer curado. O homem não consegue dizer que sim. Ele fala: levanta, anda. Ele é Senhor do tempo. Não importa quanto tempo a vida travou. Se você coloca Jesus agora, Ele faz a vida andar. Ele faz os sonhos acontecerem. Ele cura aquilo que o passado estava matando. Ele não diz para o homem: daqui a 38 anos eu vou voltar, você vai ficar curado. Ou ele não diz: sábado que vem eu volto e vou te curar. Ele diz: é agora. Não importa quanto tempo aquilo que aconteceu travou a sua vida. Quando Jesus entra na história, a vida volta a andar. Ele é Senhor do tempo. O outro milagre é João capítulo 6. O quarto milagre é na multiplicação dos pães. Da multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando Jesus olha e vê o problema, então quem vê o problema primeiro é Ele. Ele vê antes de todo mundo. E ele pergunta a Filipe: onde compraremos pães para dar de comer? Mas ele perguntou isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. E aí a história, você sabe, o André, enquanto o Filipe está pensando no que vai fazer, o André já está procurando. André significa prático, né? O nome André significa prático. Enquanto ele ouviu qual era o problema, ele saiu procurando solução e encontra um menino lá com 5 pães e 2 peixinhos. Era o Big Mac do menino, né? Ele pegou o lanche do garoto e vem animado, diz: achei a solução. Depois fala: puxa, que é isso para tanta gente? É o prático, ele vai correr atrás da solução. Ele fala: achei. Depois ele olha o tamanho do problema e o tamanho da soluçãozinha. Ele diz: que é isso para tanta gente? Jesus fala: boa, André, é pouco nas tuas mãos, experimenta me dar. É o que a gente faz com dízimos e ofertas. Pode ser pouco na sua mão, mas experimenta devolver os 5 pães e 2 peixinhos. Experimenta colocar na mão de Jesus. Alimentou a multidão. Ele multiplica. Ele é Senhor da quantidade. Ele é Senhor da qualidade. Ele é Senhor das distâncias. Ele é Senhor do tempo. Ele é Senhor da quantidade. Um casal recém-casado foi justificar com o pastor porque que não estava dizimando e ofertando, porque as dívidas cresceram, e ele botou uma planilha com 2 colunas, né? A receita e a despesa. A receita parava no meio, a despesa continuava. E o último item era dízimo. Ele falou: está vendo, pastor? Acaba no meio, ainda tem muita despesa, e o dízimo não chega aqui. E aquele pastor, o pastor Mauri Jardim, ele com os seus 80 anos, de cima do pódio, ele falou: hoje já identifiquei o problema. Pastor, qual é então? A lista está de cabeça para baixo. Comece com o último item da sua lista, o dízimo. A lista vai até o final. Comece com os 5 pães e 2 peixinhos, e você vai conseguir chegar até o final de todos os itens. O Senhor é Senhor da quantidade. Ele sabe o que você precisa. E Ele quer entrar na sua despensa, na sua casa. Ele é Senhor da quantidade. O outro milagre está aí, João capítulo 6 ainda. Quando ele, depois da multiplicação dos pães, ele falou para os discípulos: despediu a multidão, todo mundo comeu, fartou, vai ficar escuro, despede enquanto é dia e passem para o outro lado, enquanto eu vou ali orar. E os discípulos foram, sozinhos, sem Jesus. No meio do lago, uma travessia que eles faziam desde sempre, porque eram pescadores, foram criados, pelo menos a maioria deles foram criados ali, trabalhavam ali naquele mar, faziam alguns minutos a travessia. Na 4ª vigília da noite, o mar bravio, eles não tinham conseguido atravessar.
Olha, se eles começaram às 18 horas, que é o final do dia, quando escurece, a primeira vigília da noite é das 6 às 21. A segunda vigília da noite, 21 às 0 horas. A terceira vigília da noite, de 0 horas às 3 da manhã. A quarta vigília da noite é de 3 da manhã e 6 da manhã. Esses caras estavam remando, não tinham conseguido atravessar, estavam na quarta vigília da noite. Ó, se alguém chamar uns caras desses de frouxo, eles eram tudo, menos frouxo, porque para ter braço, para remar esse tempo todo, remar e aguentar aquela correnteza contra e o barco jogando, de repente Jesus vem andando sobre as águas, e eles gritam, pescador cheio de crendices, né? Pode ser crente, mas naquela hora do medo um monte de coisa aflorou, e eles nunca tinham visto ninguém andando sobre as águas, e eles gritam, é um fantasma. Jesus fala, calma gente, sou eu. E aí aquela história do Pedro vem e tal, anda um pouco, ele vai para o barco, entra no barco e o barco chega direitinho no outro lado. Jesus é Senhor das situações tempestuosas. Tem situação que acontece na casa da gente, na vida da gente, na família da gente, no trabalho da gente, na rua que a gente mora, no condomínio da gente, que se a gente mexer piora. Coloca na mão de Jesus. Ele é Senhor das situações tempestuosas. Ele acalma o mar, Ele ordena o mar. E tem que colocar na mão de Jesus mesmo e deixar. É uma coisa que não tem muito a ver com quem crê na soberania de Deus, né? A gente acaba falando, deixa Deus ser Deus, né? Ele já é. Mas não se meta no caminho. Por que é que eles acharam que Jesus era um fantasma? Porque se você continuar lendo o texto de João capítulo 6, diz que no outro dia, a multidão retornou para ali em busca de pão de novo. Comeram a multiplicação, né? Pães multiplicados. No outro dia voltou, mas não tinha nada, ninguém. Porque eles tinham passado para o outro lado. Só tinha um barquinho que eles deixaram para Jesus. Mas Jesus não embarcou nele. Por isso que eles acharam que era um fantasma. Porque eles esperavam um Jesus que viesse remando no barquinho. E ele veio do jeito dele, veio andando sobre as águas. Nós somos craques em deixar barquinho para Jesus. Ó Deus, eu quero aquela bênção, mas só quero se for assim, se for tal hora, se for desse jeito. Ele vai querer ensinando Deus a ser Deus. A gente bota o barquinho, só aceita se vier nesse barquinho. Aí ele vem do jeito dele, soberano, andando sobre as águas, assusta o crente, pensa que é fantasma. Já contei isso aqui, mas pode ser que alguém não tenha ouvido. Um presbítero que eu tinha na minha igreja, já está no céu, e ele orava pelo meu ministério. Um homem que orava, é mais crente que eu, orava e sustentava o meu ministério com oração. Convertia a gente no domingo, na segunda ele já visitava. Visitava o hospital mais do que eu. Um homem padrão. Mas ele tinha a simplicidade da fé, eu achava graça, né? Ele tinha uma lista de oração, você podia deixar ele orar na reunião de oração. No culto público, se você pedisse orar, ele ia orar pela lista toda. Então o pessoal começava a sentar que eu nem aguentava. É um homem de oração, mas ele tinha um jeito especial na simplicidade da fé. Ele orava assim, um exemplo hipotético. Ele dizia assim, Senhor, visita o seu João, que está na ordem terceira da penitência, no terceiro andar. A enfermaria 2, é o leito 3, o terceiro da direita, Senhor. Dava o GPS, eu acho que ele tinha medo de Deus abençoar o cara errado. E se aquele fosse transferido, entrasse outro, o que entrou, que recebia a bênção. Ele tentava ajudar o máximo para Deus não errar a mira. Ele ficava ajudando tudo. Eu via, claro, a simplicidade da fé. Mas nós somos craques em deixar barquinho para Jesus. Só quero se for desse jeito. Se não for desse jeito, não é de Deus. Aí Deus diz assim, ó, quem entende de Deus aqui sou eu. Você tem que crer e descansar. Deixa eu fazer do meu jeito. Ele é Senhor das situações tempestuosas. Deixa na mão dele. Ele vai acalmar o mar e o barquinho vai chegar do outro lado. O teu barquinho vai chegar do outro lado. Ele vence as situações tempestuosas. O outro milagre, capítulo 9 de João. Ele encontra um cego de nascença. O homem então nunca enxergou, é um cego. E de nascença. E Jesus sabe que ele é cego de nascença. E os discípulos perguntam, olha, crente, hein? Mas aquela tradição judaica, que tem uma força espírita muito grande, muitos judeus creem na reencarnação. A primeira pergunta que os discípulos fazem a Jesus quando vê um cego de nascença, Senhor,
Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Ele pecou em outra vida e nessa vida veio cego? Ou os seus pais pecaram muito e tiveram um filho cego para pagar o karma? Jesus falou, deixa de besteira, nem ele pecou, nem seus pais, só nasceu cego. E para que se manifeste nele as obras de Deus, a glória de Deus. Aí passa lodo, cospe no chão, faz lama, passa nos olhos do homem e diz, vai no tanque Siloé e lava-te. O homem vai, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus podia mostrar que ele, como o homem era cego de nascença, possivelmente não tivesse nenhum globo ocular. E como ele disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, ele pode ter feito um olho novo. O homem foi feito do pó da terra, ele fez o olho. Ou simplesmente ele queria mostrar que ele usa coisas simples como lodo, como eu, como você, para operar grandes milagres. A estratégia de Jesus é muito simples. O importante é que ele é Senhor das questões filosóficas, das questões doutrinárias. Quem pecou? Ninguém pecou. Nesse caso aqui foi para que se manifeste as obras de Deus. Eu me lembro quando eu estava lançando o meu livro, a História Bíblica de Israel, e eu fiz palestra na UERJ, fui em programa de televisão. Eu me lembro uma vez que um sociólogo me perguntou, me disse, olha, eu estou aqui porque as turmas foram liberadas, tal, mas eu não acredito no seu Deus. Eu falei, tá bom, mas Deus acredita em você. Aí ele fica dizendo, não, para mim Deus não existe. Ah, tá bom, mas para ele você existe. Ele disse, olha, um ser que sempre existiu e nunca vai ter fim, não cabe na cabeça da gente. Eternidade. E o que não cabe na mente, não dá para ser explicado, não é digno de crédito. E eu faço uma oração que sempre funciona. Eu faço uma oração silenciosa assim, socorro Jesus. Ele sempre ouve. Me dê a resposta. E eu logo falei, imagine você e eu num lugar sem chão, sem teto, sem paredes, e eu e você ali dentro conversando. É possível? Ele, não, claro que não. Falei, então não é digno de crédito. Não dá para acontecer isso? Não, não é digno de crédito. Eu disse, então se você crer nisso, você está negando esse presente. Que nós estamos aqui neste lugar, conversando, nesse estado, nesse país, que está num planeta Terra, que está solto num lugar sem chão, sem teto, sem parede, e nós aqui dentro conversando. É só aumentar o zoom. O evangelho é simples. Meu pai, uma vez, nós estávamos no programa de televisão, eu estava maquiando lá, e um médico disse para ele, não acredita em Trindade, resumindo a história é longa. O bloqueio dele para a fé, ele achava que Trindade era a história da carochinha. E me perguntou se eu pudesse explicar a Trindade. Eu maquiando lá naquele camarim, já pensando em Karl Barth, Berkhoff, até Berkhoff eu fui buscar, um monte de Schaeffer, teólogos. E meu pai perguntou para ele, o senhor é casado? E o homem levou um susto, um médico, um cirurgião. Sim, sou, mas o que tem isso a ver com a conversa? E eu pensei também, né? O que tem isso a ver com a conversa? Eu achei que meu pai estava distraindo o médico para eu ganhar tempo, para elaborar a minha resposta. Ele falou, e o senhor tem filhos? O homem, tem. E eu disse, pode responder, é meu pai, está comigo. Conhecendo o pai que eu tenho, eu já parei de pensar no Karl Barth, fiquei prestando atenção na conversa. Ele falou, e o seu pai é vivo? É. Olha o que aquele velhinho, meu pai, de Santa Rita de Jacutinga, que nunca fez nenhum primário, disse para aquele cirurgião, como que o seu pai lhe trata? Ele lhe chama como? Ah, de filho. E os seus filhos lhe chamam como? De pai. E sua esposa lhe chama como? Ah, de esposo. O senhor consegue ser 3, pai, filho e esposo, inteirinho. Deus também consegue. Deus também consegue. O seu é pai inteiro, é filho inteiro, esposo inteiro, e quando junta é os 3 inteiros. Sim, Deus também. Eu falei, pai, nem em 4 anos de seminário me deram uma sistematização teológica da Trindade tão perfeita. Eu fui gravar o programa da tradução da Bíblia e o médico foi gravar um programa de cirurgia plástica. A história podia terminar aí, mas não terminou. Ele morava no Rio 2, um condomínio. E um dia ele perguntou, naquele mesmo dia ele chegou em casa e falou com o vizinho, rapaz, você sabe onde tem uma igreja aqui que eu possa ir a pé? Porque aqui na Barra, você tira o carro da garagem, você pega engarrafamento ou para ir ou para voltar, nunca é tranquilo. Um lugar, uma igreja que eu possa ir andando.
Porque eu sempre tive um bloqueio com a fé, que era a Trindade, não entrava na minha cabeça. Mas um velhinho na televisão hoje me desmontou. Agora eu entendi a Trindade. E o vizinho disse, aqui na capela do Rio 2, tem um pastor que aluga toda terça-feira, ele faz culto aí, vai lá. Eu falei, poxa, é só pegar o elevador e descer. Era eu. Quando ele entrou na capela, ele falou, de novo? Eu falei, é de Deus, entra, é de Deus. Vai lá, converteu, já batizei, já está numa igreja presbiteriana. Caminhou com a gente, porque o Evangelho é simples, e o Senhor Jesus é Senhor das situações filosóficas. Paulo aconselha Timóteo, Paulo deixa Timóteo em Éfeso, e ele escreve para Timóteo assim, olha, só tem filósofo, a igreja de Éfeso só tinha, eu não queria ser pastor lá, só tem filósofo. Imagina você estar pregando, um membro da igreja levanta e fala, pastor, mas Anaximandro não fala isso não, Parmênides diz outra coisa, Sócrates diz outra coisa, Platão diz outra. Paulo fala para Timóteo, prega a palavra, ninguém despreze a tua mocidade, prega o Evangelho, que o Evangelho é poderoso para desmontar qualquer filosofia, qualquer sofisma, o Evangelho é superior, prega o Evangelho. E o Timóteo nunca ficou discutindo filosofia, prega o Evangelho, que o Evangelho desmonta qualquer sabedoria engendrada. A simplicidade é poderosa. Eu fui pregar, já contei aqui também, fui pregar num clube de médicos, Centro Médico de Botafogo, tinha um culto lá toda segunda-feira, o pastor Caio pregava, e uma vez que ele não pôde ir, perdeu o voo, eu fui. Eu estava me arrumando em casa e fiquei nervoso, só tem médico lá. E meu pai me viu nervoso e disse, você está nervoso? Eu falei, pô, não é para menos, né? Ele disse, você vai pregar lá? Eu tinha dito que eu ia pregar no Centro Médico, lá é o Conselho de Médicos. Eu disse, pai, lá só tem doutor. Ele disse, mas você vai falar de medicina lá? Eu falei, não sei nada de medicina. Eu falei, porque se você fosse falar de medicina, estava justificado ficar nervoso, porque lá só tem doutor nisso. Você vai pregar o Evangelho? Nisso, o doutor é você. Vá na sua simplicidade. Ninguém lá sabe o que você vai pregar. Prega o Evangelho. O Evangelho é poderoso para desmontar qualquer outro tipo de sabedoria. Nisso, o doutor é você. Aquilo me animou. E olha que se eu não tivesse tido essa conversa com ele, eu voltava do caminho. Porque quando eu entrei no elevador, era no último andar, no meio entrou um médico muito elétrico, trazido por outro. E ele entrou elétrico no elevador e falou, de repente ele olhou para o colega que estava com ele e disse, cara, para onde você está me levando? Você me pegou pelo braço, me trouxe aqui, nós estamos indo para onde? E o colega disse, lá para o auditório, vai ter um pastor que vai falar hoje, aí vai pregar o Evangelho. Ele, pastor, eu vou descer aqui, apertou qualquer botão, eu tenho tempo para ouvir pastor, eu sou médico, vou ouvir pastor, e eu no elevador. Se eu não tivesse tido a conversa com meu pai, eu também saía junto, disfarçadamente. Mas eu falei para ele, amigo, desculpe, mas o pastor sou eu que vou pregar lá. Ele disse, pastor, o senhor me desculpe, eu nem sabia, eu sou reverendo, mas eu não tenho tempo para ouvir pastor não, o senhor me desculpe, eu nem sabia que era o senhor. Eu disse, tudo bem, mas se fosse um outro médico, um colega seu falando, o senhor iria ouvir? Ele disse, outro médico eu iria ouvir. Eu falei, então sobe, porque eu vou falar de Lucas, um médico amado, seu colega de profissão, o que é que Lucas disse do Evangelho? Ele olhou, sorriu, ficou, subiu. Eu preguei sobre o filho pródigo, Lucas 15. É a dissertação de Lucas sobre o Evangelho. Ele escreve para o Teófilo o Evangelho e Atos. Diz, olha, está aí minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado. Vê aí o que é que eu acho do Evangelho. Preguei o filho pródigo, fiz apelo. O primeiro aí à frente foi ele. A simplicidade da parábola do filho pródigo. Não tenho tempo para ouvir pastor, mas vai ouvir um médico? Vou. Então vem, vou falar de um médico. O que ele acha do Evangelho? Jesus é Senhor dessas situações filosóficas e complicadas. E para terminar, o outro milagre que João registra está aí no capítulo 11, mostrando que Ele é Senhor da vida. Ele ressuscita Lázaro. João escolhe esses 7 milagres. O 7 é um número simbólico e um número muito significativo para a cultura judaica. É o número da totalidade, da perfeição, é a coisa de o justo pode cair, Deus o levanta 7 vezes. Teus inimigos podem vir por um caminho contra você, mas fugirão por 7. É a totalidade, é a perfeição. Então João escolhe esses 7.
Essa é a pegada do Evangelho de João. E o último milagre, para finalizar, é a ressurreição de Lázaro. Estava morto já há 3 dias. E Jesus diz: onde o puseram? Mostra, está ali o túmulo. Jesus manda tirar a pedra e diz: Lázaro, vem para fora. Ele disse Lázaro, porque se ele só dissesse vem para fora, viriam todos. Ele tinha tanta autoridade que todo mundo que fosse sepultado ali viria, a fila. Ele falou: só o Lázaro, vem para fora. É o Senhor da vida. Não sei quanto tempo morreu, mas se você coloca Jesus nisso, isso ganha vida. Aquilo que vale a pena vai voltar a ganhar vida. Deus só deixa morrer aquilo que tem que sair da sua vida. Mas aquilo que é importante, quando você coloca Jesus, a vida aparece, a vida brota. Engraçado é que o Lázaro vem todo enfaixado, né? Todo enrolado. E o pessoal diz, ele manda o pessoal: desatai-o, deixai-o ir. É porque já não ressuscitou o homem solto, né? Ele mesmo, quando ressuscitou, atravessou os lençóis. Por que o Lázaro vem todo aquele casulo enfaixado? Porque o novo nascimento, quem dá é Jesus. Mas desatar é tarefa da igreja. Ensinar a andar nesse mundo como crente, como nova criatura, é tarefa da igreja. Ele ressuscita a filha de Jairo. Lá em Lucas, hoje pela manhã, falei mais ou menos do episódio, aquela mulher com fluxo de sangue, mas ele ressuscita a filha de Jairo. A primeira coisa que ele manda é: dai de comer, dai-lhes vós de comer, dá comida para a menina. O mais difícil era ressuscitar, porque não ressuscitou já sem fome? É porque alimentar é tarefa da igreja. Ele dá o novo nascimento e diz: agora cuida, agora alimenta, agora desata, agora ajuda a andar nesse mundo como nova criatura. Ele é o Senhor da vida, a vida que vale a pena ser chamada de vida. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova. João escreve aqui resumidamente dizendo: Ele é Senhor da qualidade, Ele é Senhor das distâncias, Ele é Senhor do tempo, é Senhor da quantidade, Senhor de situações conflituosas, Ele é Senhor dos dilemas filosóficos e sem saída, e Ele é o Senhor da vida. A minha pergunta é: em qual dessas áreas você está precisando de um milagre? Na sua casa, na sua vida, na sua profissão, na sua caminhada? Em que área dessas 7 áreas você precisa de um milagre, de uma transformação? Eu vim aqui hoje à noite para dizer isso. A igreja presbiteriana, que comemora aniversário esse mês, é uma igreja reformada que sempre se preocupou com o evangelho todo para o homem todo. Sempre teve o compromisso de pregar o evangelho com equilíbrio, o evangelho puro e simples, mas o evangelho que atinge o homem todo, em todas as suas necessidades e dificuldades, em todas as instâncias da existência. Esse é o evangelho. Em que área da sua vida você precisa de um milagre de Jesus?